capítulo 6. Gênesis, capítulo 6, versículo 14. Bem? Gênesis. Eu costumo dizer que é um livro difícil de achar. Gênesis e Apocalipse. É os piores que tem para achar. Bem? Gênesis e Apocalipse, irmão, você tem que estar afiado. Se não estiver afiado, você não consegue não. Gênesis 6, ainda mais esses versículos, capítulo longe, assim, 6, né? Gênesis 6, versículo 14, amém? Todos acharam? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: faze para ti uma arca de madeira de cipreste, farás compartimentos na arca, e a revestirás de bitume por dentro e por fora. Os irmãos poderem sentar em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Que coisa maravilhosa, né, irmãos? A arca de Noé. Você imagina, irmãos, Deus dá uma ordem, uma missão ao patriarca Noé de construir uma arca no meio do deserto, porque viria uma chuva torrencial. A Bíblia diz literalmente que Deus derramou as águas que haviam em cima dos céus, e diz que abriu as comportas dos abismos da terra, e as águas que estavam embaixo também rugiram e saíram, e inundou-se toda a terra, e tampou-se os cumes das montanhas, e todos os lugares ficaram cheios de água, e toda a vida que estava fora da arca morreu. Não ser os animais marinhos, mas toda a vida humana morreu, e toda a vida terrestre morreu. Mas não é sobre esse fato maravilhoso, poderoso, que eu quero falar hoje. Eu quero falar hoje que Deus, Ele deu dimensões e materiais específicos para que Noé construísse uma embarcação tão maravilhosa. Hoje foram feitos testes em laboratório com maquetes da arca, e foi comprovado que você poderia girar a arca sobre o seu próprio eixo quantas vezes fosse, e ela não afundaria. A arca tinha a capacidade de ficar 90 graus numa onda, e ela descia e aprumava. Era algo excepcional. Mas Deus, quem é o maior arquiteto, né, ou engenheiro do que Deus? E Ele deu a Noé a condição de fazer algo poderoso. E Ele separa pessoas para fazer coisas maravilhosas. Quando Ele fala com Noé que ele deveria usar madeira de cipreste. Sabe o que é madeira de cipreste? O cipreste é uma conífera, é uma árvore semelhante ao pinho, ao pinheiro, né? Enorme, gigantesca, 25 metros em média tem o cipreste. O cipreste na antiguidade era usado só para coisa bruta, difícil, em situações terríveis, para fazer diques de água, para fazer cercas que ficassem ao ar livre, para fazer embarcações que tinham que atravessar grandes lugares, grandes vastidões. Nós vemos que o cipreste era uma madeira poderosa. E Deus, Ele diz a Noé que ele deveria fazer a arca de madeira de cipreste. Sabe por que isso, irmãos? Porque o homem de Deus, irmãos, ele tem que ser feito de um material especial. Glórias a Deus. Ele tem que ser feito de um material ímpar, diferente. Tem que ser uma pessoa resistente. Tem que estar pronto para enfrentar o mal, as afrontas do diabo. Porque quando você está fazendo a obra de Deus, Satanás não está satisfeito com a sua vida. Ele quer destruir você. E não pense que ele destrói você só de fora para dentro. Ele tenta destruir você de dentro para fora. Se o diabo não conseguir jogar você para baixo, ele joga você para cima, para que você caia.
dizermos que ninguém chuta cachorro morto, se o diabo tem atentado contra você, é porque você tem ameaçado o inferno. Glórias a Deus. Você é uma ameaça para Satanás. E toda ameaça para Satanás ele tenta reprimir. Eu quero dizer uma coisa para você: você é feito de algo especial. Glórias a Deus. Porque Deus não chama qualquer um para fazer a sua obra. Ele escolhe. E quando ele falou com Noé, pega a madeira e se pesque, porque a obra que você vai fazer é uma obra tremenda. Nunca verá obra igual. Os exploradores encontraram a arca lá no cume do Ararat e calou a boca de muita gente. Estava a arca lá no cume do Ararat, madeira fossilizada já. Fizeram carbono, né? Aquele carbono que é carbono 18, né? Fizeram aquele teste do carbono e aquela arca, ela é dos tempos citados na Bíblia, os tempos bíblicos que de fato não tinha jeito. E Deus, ele prova aquilo que ele faz, irmãos. O crente, o homem de Deus, a mulher de Deus, o homem de Deus, ele tem que ser resistente. Ele tem que enfrentar as intempéries da vida. Ele tem que estar pronto para resistir à ação de Satanás. Ele tem que estar pronto para resistir às mentiras do diabo. Ele tem que estar pronto para resistir à ação do mal. Por quê? Porque ele vai atacar você. Ele vai se ferir contra você. E você tem que ser resistente e firme. Como que um homem de Deus, uma mulher de Deus, consegue ser firme? Você é firme quando você tem convicção daquilo que você está fazendo. Amém? Eu creio piamente no Senhor Jesus. Ele veio à terra. Eu creio que ele veio ao ventre de uma mulher chamada Maria. Não era qualquer uma, não. Eu vejo tanto crente bobo, idoso, ignorante, falar tanta besteira dessa mulher. E ela foi uma mulher extraordinária. Deus não escolheu qualquer um para ser mãe do filho dele. Não fale daquilo que você não entende. Quando Deus chamou aquela mulher, Ele chamou a mulher que Ele escolheu no meio de toda a humanidade para ser uma mulher poderosa. Ele disse: você é agraciada, você é uma bênção, você vai ser a ferramenta de Deus. E Ele entrou no ventre daquela mulher pelo Espírito Santo, se tornou um homem. E Ele pagou o nosso pecado pelo seu próprio sangue. A lei disse que não existia remissão de pecado sem derramamento de sangue. Alguém tinha que morrer. Ali era o Cordeiro de Deus. Quando João Batista viu Jesus entrando no Jordão, ele cheio do Espírito Santo, ele falou: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele sabia que Jesus não era correr por ele, nem por você. Para que você fosse firme e você compreendesse que é algo sobrenatural quando você está na presença de Deus. Amém? Você tem que ser firme. Outro aspecto que o homem de Deus ele tem que ser, a mulher de Deus tem que ser forte. Deus não chama a gente fraca. Deus não chama a gente fraca para a sua obra. Ah, mas eu tenho muitos problemas, muitos defeitos, mas eu quero dizer uma coisa para você, querido. Apóstolo Paulo disse: quando ele estava fraco, ele estava forte. Quando ele estava forte, ele estava fraco. Quando você está fraco e você se entrega na presença de Deus, você se derrama na presença de Deus, você se torna forte. Quando você está com um problema e você é firme, você compreende quem é Deus na sua vida, você começa a buscar a Deus, você começa a falar mais com Deus. Você está dando ônibus, você está falando com Deus. Você está andando na rua, você está falando com Deus. Você está na empresa, você está falando com Deus. Sabe o que é isso? Você pode até estar achando-se fraco, mas você está forte naquele momento. Você é homem forte na sua vida. Você está achando que Deus não chama fraco da sua obra. Aleluia. Eu posso dizer em termos populares que o cipeste era madeira que está em doido. Eu quero dizer algo para você, querido.
era madeira para dar no diabo. É isso que você é. Forte, firme, Aleluia. preparado. As coisas estão acontecendo, você está firme. Firme. Sabe por quê? Porque você é forte. Porque o Espírito de Deus está na sua vida. Tudo pode acontecer quando você tem a firme confiança que as coisas vão melhorar, porque Deus está na terra ao seu lado. Quero dizer, pode ser interessante isso. O mundo pode armar cilada para você, o diabo pode armar cilada para você, mas se você for uma pessoa fiel, vai chegar uma hora que Deus vai se levantar sobre a terra, vai tomar sua causa, vai julgar, irmãos, e vai virar tudo de cabeça para baixo, e Ele vai colocar você no lugar que você deve estar, porque Deus é o Deus justo e verdadeiro. Glória a Deus. E você não gosta de gente fraca, que se encolhe. Você não tem que ser fraco, você tem que ser forte. Sabe por quê? O diabo não pode na sua vida. Quem está na sua vida é Deus. Amém? É Ele que toma conta de você. Minha mãe era espírita, hoje ela prega, é uma bênção, vai para tudo que é lugar aí. Minha mãe é espírita, eu estava no Evangelho. E uma vez ela foi lá no vovô, lá que era o guia espiritual dela, e ela sempre, quando ia fazer consulta lá com o vovô dela, ela pedia por mim e pelas minhas irmãs para que ele olhasse por nós, cuidasse de nós e tudo mais. Era a fé que ela tinha. Quando eu me converti, minha mãe foi lá no vovô. E ela falou: gostaria que você olhasse pelo meu filho Adriano. Eu falei assim: olha, pelo seu filho Adriano eu não posso fazer mais nada não. Mas por quê, vô? Porque agora o homem de branco toma conta dele. Glória a Deus. O diabo sabe quem é você. Ele conhece você. Ele sabe que você é firme, é forte e está na presença de Deus. Olha, eu não posso fazer nada por ele não, porque o homem de branco toma conta dele agora. Glória a Deus. Aleluia. Quem é de Deus é de Deus, irmãos. Não tem jeito, não tem capeta sério que possa destruir a sua vida. Quando Deus está na sua vida, é Ele que rege a sua vida. Você pode ter certeza, irmão. Você pode estar na tempestade. Quem está soprando o vento é Deus. E não pense contra Deus. Fique firme. Deixe de fazer a obra na sua vida. Porque o diabo não tem poder para te tocar. Glória a Deus. Aleluia. O homem e a mulher de Deus também tem que ser confiável. Você já pensou, irmãos? Um crente que não tem confiabilidade nenhuma. Ô Ian, quem vai saber isso? Olha, rapaz, não me pergunte isso não. Mas você tem que ter a firme convicção daquilo que você crê. Amém. As pessoas têm que confiar em você, elas têm que olhar para você e elas têm que sentir confiança em você. Amém. Você tem que inspirar confiança. Você tem que ser uma bênção. Amém. Glória a Deus. Com todos os seus defeitos, com todos os seus problemas. Aleluia. Tem gente que fala assim: ah, mas fulano, ele não tem jeito não. Tal que nasce torto, ele morre torto. Essa pessoa só não se esquece de um detalhe pequenino. Jesus era carpinteiro. Ele pega o pau torto e apanha ele. Aleluia. E faz ele ser útil para a obra dele. Aleluia. Não tinha madeira torta que Deus não colocasse prumo. Glória a Deus. Não tinha madeira torta que Deus não colocasse o milho. Amém. Glória a Deus. E não transformasse uma bênção para a sua obra. Imagina Pedro, meu Deus. Uma hora esse pastor tinha chutado Pedro na primeira oportunidade. Mas quando Jesus viu Pedro, falou: esse é o cara que eu preciso. Aleluia. E ele fez uma obra na vida de Pedro tremenda. No final, o homem que negava Jesus. No final da sua vida, quando ele passava por uma cidade, as pessoas jogavam os doentes na calçada para que a sombra de Pedro passasse sobre ele. Porque era todo o poder na vida dele. Porque aqui a sombra dele curava. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Ah, mas eu não tenho jeito. Tem. Para Deus você tem jeito. Aleluia. A única pessoa que pode derrotar você é você.
Nem o diabo pode derrotar você. Aleluia. No momento que você entrega a sua vida para Deus, o diabo para de ter autoridade na sua vida. Vê que o diabo devia fazer alguma coisa lá, né? Mas quando eu me entreguei ao Senhor, ele falou assim: olha, agora, minha filha, o departamento dele é outro, é lá em cima. É o homem de branco que toma conta dele agora. Não fala mais dele, não. Porque Deus, ele conhece os seus, ele age na vida dos seus, amém? Glória a Deus. Você tem que ser confiável, irmãos. O homem de Deus, ele tem que ser versátil. Você sabe o gato, irmão? Você joga o gato para cima, o que acontece? Cai de cabeça? Cai de costa? Não. Cai o quê? A gente tem que ser assim. Mesmo quando você cair, você tem que cair de pé. Amém. Glória a Deus. Pô, pensa a vida, às vezes vão te derrubar. Mas a Bíblia diz que o servo de Deus, o homem de Deus, aquele que ama a Deus, o justo, ele pode cair 1000 vezes, e 1000 vezes o Senhor levantar. Oh, glória a Deus. Aleluia. Tropeço do caminho, tem pedra no caminho, tem cada pedregulho no caminho, só misericórdia. Tem hora que você vai balançar, né? O vento que chacoalhou a arca, os mares não lançavam a arca de um lado para o outro, mas o que acontecia com a arca? A arca voltava para o seu próprio eixo e ficava em pé. Sabe o que é isso, irmãos? É engenharia de Deus. E Deus faz uma transformação na sua vida também. Ele muda a sua alma, seu espírito, a sua mente, a sua condição de vida. Ele faz coisas tremendas na nossa vida. O homem de Deus tem que ser versátil. Ele tem que se adaptar a todas as situações. Está ruim, está bom com Deus. Está bom com Deus. Está mais ou menos, está bom com Deus. O apóstolo Paulo diz: olha, eu estou pronto para passar necessidade. Eu estou pronto para viver a gastança. Eu só não vou parar a obra que Deus tem feito na minha vida. Você não pode parar por causa das intempéries da vida. O homem de Deus, a mulher de Deus é adaptável a qualquer situação. Está no deserto, começa a gostar de calor. Aleluia. Está no gelo, começa a gostar de frio. Porque Deus faz milagre, amém? Amém. Você tem que ser versátil nos problemas. Às vezes, irmãos, nós achamos que Deus nos esqueceu. E Deus está nos colocando como bênção no meio de um monte de maldição para salvar aquelas vidas. Você imagina Daniel no meio daquela corte maldita de Nabucodonosor, só tinha gente demoniada, e de repente Deus coloca Daniel lá para ser um dos presidentes daquela terra, para ser um dos grandes daquela terra, e daqui a pouco aquele homem começa a fazer a diferença no reino, e ele começa a fazer a diferença na vida de Nabucodonosor. Nabucodonosor fica apaixonado, maravilhado com ele, até uma besteira que Nabucodonosor fez, de querer jogar os jovens na fornalha, porque ele fez uma estátua para que fosse adorada. E aqueles homens de Deus disseram que não. Deus reverteu em bênção para a vida deles. Amém. E fez com que Nabucodonosor falasse: só existe um Deus que é o Deus da terra. Aleluia. Ele é tremendo. Ele é poderoso. Às vezes eu te jogo no meio de um emprego problemático, cheio de pessoas problemáticas, você não tem tempo de vir para a igreja. Por que isso? Porque Ele quer que você seja uma bênção lá, que você faça uma bagunça lá, que você mude aquilo tudo, que você seja a luz no meio das trevas, para abençoar as pessoas. Às vezes Deus te coloca em locais que você menos espera, para você ser a diferença naquele lugar. E através de você, Deus começa a fazer. O homem de Deus, ele tem que ser versátil. Ele tem que se adaptar às situações. Não tem situação ruim para você. O apóstolo Paulo estava, não canso de dizer isso. O apóstolo Paulo estava preso. Isso é história secular, isso não está nem na Bíblia. É história contada, escrita, a história secular que é registrada. O apóstolo Paulo preso lá em Roma para ser morto. O pessoal achava ele tão perigoso, irmãos, que eles colocaram a guarda pretoriana. Quem já viu o filme romano e vê aqueles homens todos de preto com a armadura preta? Era a guarda de honra do imperador, eram homens tremendos. A guarda pretoriana ficava acorrentada, e o guarda ficava acorrentado a Paulo o dia inteiro dentro da casa de Paulo. Não podia amordaçar Paulo, que Paulo era romano. Não podia mandar ele calar a boca, que ele era romano. Tocava a guarda, Paulo sentava e falava assim: vem cá, meu filho, você vai ouvir falar de Jesus agora, senta aí.
E de repente Paulo numa casa com um amigo dele escreve assim: eu não estou preso à guarda pretoriana, de jeito nenhum. A guarda pretoriana está presa ali para que ouça o evangelho. Ele pregou para a guarda pretoriana e ele fez uma bagunça naquela corte. Amém? Então, irmãos, nós vemos como Deus transforma as coisas. Ele modifica as coisas. Amém? Você tem que ser versátil. O homem de Deus, irmão, ele também, ele tem que ser como, ele tem que ser belo, terno e gentil. Não existe gente feia no evangelho, todo mundo é bonito. Amém. As pessoas olham para você, elas veem Jesus na sua vida. Aleluia. Você resplandece uma luz que o mundo não consegue imitar. Aleluia. O diabo até tenta imitar Deus, mas não dá para ele, não. As pessoas olham para você e veem você de maneira diferente, então elas querem te caluniar, elas querem te perseguir, porque elas invejam a maneira que você é, elas invejam a alegria que você tem. Você tem que transformar essa inveja dessas pessoas em necessidade de Deus, mostrar que Deus é tremendo e Ele pode transformar a vida delas também. Aleluia. Eu costumo dizer que a pessoa que mais me persegue é quem mais precisa de você. Aleluia. Nós vemos também, irmãos, que nós temos que ser ternos. O homem de Deus não pode ser como um pitbull mordendo todo mundo, partindo para cima. Tem que ser uma pessoa terna, uma pessoa amorosa, uma pessoa que saiba tomar pedrada na hora que é necessário, mas continue como ali o diácono Estevão. As pessoas apedrejando ele, a Bíblia diz que eles olhavam para Estevão e viram a sua face como a face de um anjo. Nós temos que ser assim também. E nós temos que ser gentis com as pessoas, amáveis com as pessoas. Nós temos que ter cortesia com as pessoas. Nós temos que respeitar o tempo da ignorância. Quando a pessoa te falar uma besteira no tamanho do mundo, tenha misericórdia dessa pessoa, porque Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Aleluia. Um dia você andou em trevas, você tem que ter misericórdia, tem que ter paciência, não tem jeito. Aleluia. Nós também, irmãos, podemos comparar o homem de Deus. Nós temos que ver que o homem de Deus é como betume. Você viu que na Bíblia nós vemos betume ali? Era o cisto betumoso, né? Na Palestina você olhava a flor da pele, assim estava o petróleo brotando. E eles pegavam aquele betume que era o pinte de selagem para selar as coisas. E Deus foi muito específico com Noé. Você tem que vedar com betume a arca, por dentro e por fora. Aleluia. O homem de Deus ele tem que ser vedado por dentro e por fora. Amém. Glória a Deus. Ele tem que ser vedado por dentro e por fora. Não pode ter brecha para o diabo. Aleluia. Nem que saia nada de você para contaminar alguém, nem que venha nada de alguém para contaminar você. Você tem que ser vedado por dentro e por fora. Aleluia. Com o betume do Espírito Santo na sua vida, para que você seja impermeável para a ação de Satanás na sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Vedado todas as festas, para não dar oportunidade para o diabo. O diabo não pode ter oportunidade na sua vida. Betumado, crente tem que ser betumado, selado por dentro e por fora. Amém? A Bíblia diz que contamina o homem daquilo que entra, mas é aquilo que tem hora que você fala uma besteira para mim no mundo. Betume na sua vida, irmãos, para que você não faça mais isso. Tem hora que vai certo o capeta para destruir a sua vida, você tem que estar betumado pelo Espírito Santo de Deus, para que aquilo bata em você e não te atinja. Aleluia. Você tem que ter essa convicção. Homem de Deus, mulher de Deus, tem que ter convicção, tem que ter preparo, tem que ter condições. Se imagine como aquela arca que Deus preparou para a pior situação do mundo. Assim é você. Mas no final, vem a calmaria. Diz que a arca repousou sobre os montes do Ararat. E ali Noé começou um mundo novo, com todas as oportunidades. Assim também, irmão, você pode ter certeza. Pode vir tempestade sobre a sua vida, mas Deus, Ele te garante a vitória. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. O crente é o único que entra na batalha sabendo que vai ser vencedor. Aleluia. Sabendo que vai
conquistar, que vai ser uma bênção. Então, amado, que você possa guardar essa palavra na sua mente e na tábua do seu coração. Amém. Glória a Deus. Saiba que você é uma bênção para Deus, indiferente àquilo que o diabo pode estar falando da sua vida. Você é uma bênção para Deus. E Deus quer te abençoar. Que Deus te abençoe nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Fala, Senhor.